Oi gente, eu sou a Luni e no vídeo de hoje vamos falar sobre o terceiro episódio de Not Me Series. Lembrando que tem resenha do episódio 1 e 2 e vai ter resenha de todos os episódios até o fim, então não esqueçam de conferir, beleza? E assim como na última resenha, eu quero começar falando algumas outras coisinhas antes de entrar mesmo no episódio. Na verdade, eu quero falar pra vocês coisas que eu queria ter dito na última resenha, mas eu não vi antes de gravar e tal. Todas essas informações que eu vou falar agora eu vi pelo Twitter. A primeira de todas é: no segundo episódio, quando os meninos olham no GPS a localização da casa do Taui, aquela localização em específico na Tailândia é uma floresta na qual parece que um ou mais resorts têm construído casas naquela floresta e não pode, as pessoas que moravam lá foram despejadas e esses resorts ficam construindo, e aí mesmo que as pessoas vão lá e denunciem, ninguém faz nada, a lei não destrói as casas, deixa lá. E aí os resorts ficam construindo coisas, então parece que tá tendo aí um lance na Tailândia naquele espaço, e a série meio que usou isso pra evidenciar esse caso. Eu não sei direito porque o tweet tava em tailandês, e aí a menina foi traduzir pra inglês, e aí eu peguei no meio tentando entender o que tava acontecendo, mas eu entendi mais ou menos isso, então eu gostei de tretas aí evidenciadas. Outra coisa que eu achei muito legal é que aquele cara que tava dando aula de desenho pro Yoki, né, o professor, ele é um artista lá na Tailândia que tem o trabalho dele bem reconhecido por seus nus artísticos, e ele sempre representa os corpos, né, os nus masculinos no ponto de vista LGBT, e ele tá sempre levantando aí a bandeira da causa e tudo mais, então também achei muito legal esse detalhe. E falando ainda sobre arte, os grafites que a Namo faz são de um artista, que eu vou deixar o Insta dele aqui, que eu descobri. E a diretora chamou esse artista não só pra fazer ali todas as artes da Namo, inclusive apareceu aí também no episódio 3 mais uma arte desse artista, mas ela também convidou ele pra participar da cena. Então naquela cena do segundo episódio, que eles estão lá do lado de fora grafitando, uma das pessoas que tá ali fazendo figuração é o artista que fez ali aquela obra. Enfim, só detalhes interessantes aí que eu descobri e queria dividir com vocês. Mas agora vamos pro episódio 3. E eu tinha gostado pra caramba da primeira cena do episódio 3, porque eu falei, nossa, olha, ela começou certinho onde o episódio 2 parou, e eu adoro esse tipo de coisa pra manter a continuidade, que quase nunca acontece em séries, né? E aí eu tava, nossa, olha que legal e tal. Aí depois do momento fofo lá do Black e White dando um peteleco no chão e tal, aí ele foi embora. Eu fiquei, pô, não teve continuidade nenhuma, porque aparentemente ele não deve ter ido lá pra tal reunião que os meninos iam fazer, ou ele foi depois, não faço ideia. O meu palpite é que ele voltou pra buscar o Todd, coitado, porque eu falei pra vocês que ele largou o Todd no meio da rua. Eu acho que ele voltou pra buscar o menino. Mas, sei lá, também outro detalhe aleatório que eu queria comentar. E eu acho que a próxima coisa que eu quero comentar também é mais um detalhezinho aleatório. Eu não sei, gente, eu me empolgo, é isso. Vocês que lutem. Mas logo no comecinho também do episódio, a gente vê o White lidando com a vida Hannah Montana dele, o melhor dos dois mundos, que ele entra no carro e se troca e tal. Eu gostei de ver, né, ele fazendo a mudança entre os dois gêmeos e a gente acompanhar um pouquinho de como é pesado isso, né, de ter que ficar vivendo as duas vidas. Ele tá muito cansado e ao longo do episódio inteiro o White tá com muita cara de cansado, então meus parabéns aí novamente ao Gunn pela atuação incrível, porque dá pra ver na cara dele, sem ele fazer nada, que ele tá super cansado de tudo isso que ele tá tendo que lidar, né, assim. Mas enfim, agora vamos falar das coisas sérias que realmente interessam, que são todas as críticas sociais impecáveis que a série traz, e eu tô muito feliz com isso. Todos os dias eu acordo e falo, meu Deus, eu tô muito feliz com Not Me trazendo 1000 críticas sociais. E a série já introduz muito bem qual vai ser a temática desse episódio 3, logo nesse início em que o White vai visitar o pai dele, né? A gente consegue ver, acho que ficou muito, muito claro, que o episódio 3 é sobre privilégios, é sobre o White entendendo que ele é, sim, muito privilegiado e como esse privilégio dele afeta todo o sistema e toda a sociedade. Podem ter certeza que a palavra que mais apareceu no meu roteiro e que mais eu vou falar aqui nesse vídeo é privilégio, porque foi o central ali do episódio, né? Inclusive, cada episódio aparentemente tem um tema mais forte, né? Então o primeiro foi o Rule by Law, Rule of Law, pra gente entender esse conceito. O segundo episódio foi o Freedom is the Oxygen of the Soul, era realmente o tema ali todo. E agora, no terceiro episódio, a nossa temática com certeza é o Dance of Privilege, que era o nome da arte lá que o Nar fez, né, o Nan,
que é esse lance todo de privilégio e como isso afeta a sociedade, como isso deixa a sociedade totalmente desigual, né? E aí o muito interessante dessa primeira cena é que o pai do White fala que, como agora ele tá na Tailândia, ele tem que entender o lance da hierarquia, que é bem forte na cultura asiática, no geral, né? Não só na Tailândia. Mas ele fala que ele tem que entender isso e que os jovens são sim bem vistos quando eles falam as opiniões, apresentam suas próprias ideias, mas que também os jovens não devem esquecer de serem humildes e respeitarem os mais velhos, então eles não podem dizer tudo o que eles pensam, né? Foi isso que o pai deixou bem claro, inclusive com as atitudes dele no final do episódio, quando o White confronta ele, e ele surta, e eu acho que isso é uma representação muito forte do que acontece mesmo, né? Porque é só uma pessoa mais jovem confrontar as ideias que são ali bem fixas na cabeça das pessoas mais velhas, que essas pessoas mais velhas surtam e criticam e falam que as pessoas mais novas são desrespeitosas e tudo mais. Inclusive, eu vivo isso na pele muito forte, tipo, enfim. Me contem nos comentários se vocês também passam por isso, porque eu tenho certeza que eu passo. Então, quando eu vi isso acontecendo com o White, eu me identifiquei muito. Enfim, e sobre as nossas teorias. Voltando lá na teoria de que o Sean saberia que o Black ali não é o Black, né, é o White. Eu já joguei essa teoria fora, sinceramente. Eu acho que o Sean não sabe da situação e ele realmente acha que aquele ali é o Black. Principalmente por essa cena que veio logo depois no episódio, em que o Sean tá conversando com a Namor e, na verdade, ela que tira isso dele, né? Ele só tava pensando, e imagina, se ele soubesse de tudo que tá acontecendo com o Black, ele não estaria se perguntando, ai, por que o Black tá diferente? Ele não estaria pensando nisso, matutando isso o dia inteiro, sabe? E aí a Namor tira isso dele, né? Ela fala, e aí, o que você tá na cabeça, né? O que tá te preocupando? E ele fala, né, que o Black tá diferente e tal. Eu acho que essa cena foi bem pra evidenciar que o Sean não sabe da situação do White e do Black, né? Então, nossa teoria aí foi jogada pro espaço. Mas daqui a pouco eu vou voltar na teoria, porque eu já tô achando que outra pessoa sabe, então, enfim. Mas depois a gente teve outro acerto impecável de Not Me, da diretora e tudo mais, esse roteiro, que foi a série ter incluído a mãe do Yock como uma mulher muda e que tem dificuldade de encontrar emprego por conta disso. Primeiro, todo o cuidado ali na atuação do First, né, que faz o Yock, de ter aprendido linguagem de sinais para conversar com ela, eu gostei muito da cena. E, claro, também traz uma representatividade muito grande. Mas, além disso, eu acho que toda a pauta da cena é muito necessária e muito do dia a dia, assim, sabe? Uma realidade muito forte. Primeiro que a gente vê que eles moram numa casa muito simples, eles claramente têm dificuldades de se manter financeiramente, muito por conta da situação da mãe. E por conta disso, a gente vê o Yock, que ama ela demais, super preocupado, ali se oferecendo pra trabalhar no lugar dela, mesmo sendo tão jovem. E a mãe que não quer depender de ninguém. E eu acho que ela tá certíssima, porque ela tem total condição de trabalhar. Então pra que ela vai ficar presa em casa, sabe? Mas a gente também entende o Yock, que se preocupa com ela, porque a gente sabe que mesmo que ela tenha total condições de trabalhar, a sociedade não vê ela assim, né? Ela sempre vai ser tratada de forma diferente, ela vai receber olhar torto, ela vai ser demitida por ser muda, então é muito difícil, né? É uma situação totalmente difícil. E outra coisa interessante de pensar nessa cena é que apesar do Yock ser totalmente contra e querer lutar, né, pra mudar esse sistema que é totalmente desigual com as pessoas, mesmo assim, a partir do momento que a mãe sofreu problemas no trabalho, a primeira ideia dele era ligar lá pro departamento de direitos trabalhistas pra dar um jeito na situação, sabe? Ele fala, né, o departamento de proteção do trabalho, mas a mãe fala que não, né? Ela fala pra ele que não porque a gente sabe que não adianta nada. É muito difícil essa situação, porque você depende do sistema pra você viver bem, mas o sistema não vai te defender e você sabe disso. E é justamente por isso que a mãe tira essa ideia da cabeça dele e fala, não, relaxa, eu vou lá, eu vou arranjar um emprego em outro lugar e eu vou me virar. Porque é assim que as pessoas fazem, essa é a realidade do dia a dia. E isso é uma coisa que eu gosto muito em Not Me, porque ela traz problemas muito reais,
que milhares de pessoas passam por aí todos os dias de dificuldade de encontrar emprego simplesmente por você ser quem você é, sabe? Isso é, nossa, é uma situação muito pesada, assim. E eu fico muito feliz que a série traz isso e evidencia, escancara esse problema da sociedade. Enfim, eu fico pistola com a situação e feliz com a série ao mesmo tempo. É, tipo, muitas emoções. Mas um detalhe que eu gostei muito, assim, do cuidado com os detalhes da diretora na série, é que a tatuagem que o Yoki tem na costela tá escrito mãe em mandarim. Então eu achei um detalhe muito legal e muito fofinho. E ainda pra continuar evidenciando essa desigualdade social, assim que essa cena termina, a transição dessa cena pra próxima é uma panorâmica em que a câmera mostra a cidade, primeiro aquela área em que eles provavelmente estão, né, que é como um subúrbio da cidade, e a câmera vai subindo e virando e aos poucos você vai vendo os prédios lá no fundo, né, a parte rica da cidade lá pro fundo. Só mais uma vez evidenciando, né, as diferenças sociais na própria cidade, ali na própria construção da cidade. Então, eu já falei, essa série não perde tempo, assim, cada detalhezinho é uma mensagem importante, inclusive uma simples transição de cena. E logo em seguida vem o tapão na cara do White, dele finalmente entendendo que ele é, sim, um riquinho privilegiado, foi a vida inteira e vai ser pra sempre um riquinho privilegiado. Aí o menino lá que tá fazendo o teste junto com ele até diz que ele quer se provar, né, com esse emprego, porque ele vem de uma família de classe média, ele não tem contatos, né, igual o White tem e tal. E o White tá no ponto de que ele nem entende por que o menino quer se provar, e ele ainda acha que o teste é justo. Que o teste vai sim passar a pessoa que for melhor ali pra aquela vaga. Tipo, meu anjo, em que planeta você vive, sabe? Ainda mais um teste desses, tipo... O White realmente não faz ideia do privilégio que ele tem e de como as coisas funcionam, né? Que não é assim. E aí o outro menino diz tudo, né? Porque o problema já começa de criança, assim, lá na primeira educação. Porque o White e o Black junto, óbvio, sempre tiveram as melhores escolas. Depois o White foi lá fazer faculdade no exterior, na Rússia. O pai dele é um diplomata, não sei o que, ele tem contatos, né? Ele não só tem a boa educação, como os contatos. Enquanto o menino que tá conversando com ele provavelmente estudou numa escolinha qualquer lá na Tailândia que ninguém nem lembra, e ele não tem contato nenhum e ele precisa entrar 100% pelo esforço e mérito dele. Então ele precisa ser, tipo, o dobro de todos os outros, né? Ele precisa ser muito melhor do que todos os outros. E quando o menino, logo quando ele começou a falar que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades na educação, eu pensei no Brasil na hora. Não sei vocês, mas mais uma vez eu fiquei, olha, a Tailândia e o Brasil, irmãos ali, porque não tem como, é igualzinho. Eu lembrei também de toda a discussão sobre cotas, que foi muito falado sobre isso, né? E se você é contra cotas, assim... repense toda a sua vida, porque talvez você seja o White, um riquinho privilegiado, que não entende que o sistema é totalmente desigual para as pessoas e que as pessoas não têm as mesmas oportunidades e a mesma educação e nem nada, e as coisas são muito diferentes e discrepantes, né? Enfim, vamos voltar a Not Me. E aí ainda depois o menino descobre que o White é esse riquinho privilegiado, né? E a expressão do menino muda na hora, porque é aquela coisa tipo... você tá falando com o moleque que provavelmente vai pegar a sua vaga porque o pai dele já trabalha lá e é amigo do cara que tá fazendo a entrevista. Imagina. Porque, assim, quais são as chances do White realmente ter pego a vaga do menino? São gigantescas, sabe? E o mais importante dessa cena é que o White não só percebeu que ele é privilegiado, mas ele também percebeu como o privilégio dele vem pela exploração das outras pessoas que estão abaixo dele. Isso que é o pior ainda. E depois de todo o momento de militância, a gente foi pro momento mais light. Não sei se existe realmente um momento mais light em Not Me, porque a militância tá sempre lá e eu amo. Mas enfim, depois veio um momentão de fanservice e publi, oishi, um monte de coisa, que a gente já tá bem acostumado, né? São os clichêsões aí de BL. E o que eu queria citar sobre isso, na verdade, é a naturalidade com que a diretora coloca essas situações no BL. Porque todos os momentos que ela coloca um fanservice que é super descarado, que é um clichê e tal, que a gente espera, né, em ver em BLs, não só isso, mas também as publis que eles têm que fazer, eles são obrigados a fazer e tudo mais, todos esses momentos ela coloca muito naturalmente, porque eu tô bem cansada de ver esses BLs que não sabem colocar, tem alguns que sabem, mas tem vários que não sabem
sem incluir a publi, né? Sem parecer literalmente, tipo, compre nosso produto, sabe? Tipo, vai com calma, coloca aí de um jeito mais natural, assim como a diretora aqui de Not Me fez. Eu gosto porque não fica tosco, não fica forçado, fica até gostoso de assistir e às vezes até dá mais vontade de você comprar o produto, às vezes. Mas enfim. E outra coisa desse momento que eu queria comentar eu achei muito engraçado que quando o Black ficou desmaiado, o Yoki foi lá tirar foto, tipo, se vingando e tal. E também a mini vingança do Sean de dar o peteleco de volta no Black e tal. Eu gostei porque evidenciou que no final das contas eles são amigos, né? Porque às vezes nesses primeiros episódios aconteceu tanta coisa lá com a casa do Taui e tal, que a gente esqueceu que no fundo os meninos são amigos do Black, sabe? Então eu gostei de ver um momento ali mais amizade, mesmo do jeitão deles ali meio grosseiros e tal. E aí veio a conversa do Gunpei com o Black e o White. E eu vou ter que voltar no lance das teorias que eu tinha dito pra vocês, porque se o Sean não sabe que o White tá ali no lugar do Black, eu acho que o Gunpei sabe. Me contem nos comentários o que vocês acham, mas galera, na moral, o Gunpei se apresentou pro menino. Ele fez tipo, então, eu sou o Gunpei e eu sou o dono dessa garagem. Tipo, ele não faria isso se fosse o Black, sabe? Então eu realmente acho que ele sabe de alguma coisa. Ou pelo menos ele tá estranhando muito e ele deve ter as teorias dele na cabeça dele, não sei. Porque ele chamou o White pra treinar do zero, tipo, passa um mês aí e eu vou te ensinar tudo que o Black sabia. Foi quase isso que ele disse. E aí eu fiquei pensando, eu acho que o Gunpei, ele tem muito uma imagem de irmão mais velho pros outros meninos, porque ele é o dono da garagem, o Sean já trabalha pra ele, e ele tem cara de ser uma pessoa muito confiável, né, que os meninos confiam muito. Então ele tava lá ajudando no plano, né, da noite do Taui, da casa do Taui e tal. E por conta disso, eu pensei que talvez o Black confiasse nele ao ponto de contar que ele tinha um irmão gêmeo, né? Que ele tem um irmão gêmeo. E aí, não dizendo que o Gunpei sabe com certeza absoluta que aquele ali não é o Black, mas talvez ele esteja desconfiando, sabe? Talvez ele sabe de mais alguma informação que a gente ainda não sabe, e aí ele já ligou os pontinhos e já entendeu que aquele ali não é o Black, sabe? Pode acontecer e eu estou achando que sim. Na minha cabeça faz muito mais sentido o Gunpei saber da situação do que o Sean. É isso, me contem nos comentários o que vocês pensam. E depois disso voltamos pra treta lá do pai do White, que, como eu disse pra vocês, ficou pistola quando foi confrontado, inclusive confrontado com a verdade, né? Mas enfim. Eu achei muito interessante a pergunta que o White teve que responder na entrevista, né? Que foi, se a Unesco excluísse a Tailândia de ser indicada para uma posição de patrimônio mundial devido a questões de direitos humanos dentro do país, sendo um diplomata, como você explicaria isso pro povo? Essa era a pergunta, né? E aí, eu diria que a Unesco tá certíssima, né? E o White disse quase isso, né? O White disse que a Tailândia tem que admitir que realmente existem as violações de direitos humanos acontecendo, aceitar a culpa e resolver o problema o mais rápido possível para conseguir de volta essa posição na Unesco. Concordo plenamente. E aí o pai ainda concorda, né? Ele fala tipo, sim, você disse a verdade, mas você não pode dizer o que você disse. Tipo, você disse a verdade, mas você não pode dizer a verdade. Você não pode jogar na cara. E aí o White, ainda bem, pisou novamente no discurso dele, né? Pisou lá no pai, dizendo que o país deve levar os direitos humanos em conta, porque a nação é feita de pessoas, né? Do povo. E aí o pai, ai, você não entende. Não entende o quê, cara? Ai, não entende seus privilégios, sabe? Que irritante. E o pai ainda diz que o White passa no teste, e o pior de tudo, o pai tem consciência de que o White não passaria se ele fosse qualquer outra pessoa. E aí o White fica tipo, então, esses são os privilégios que eu tô falando, os seus contatos, a gente não devia ter esse tipo de coisa, isso é errado. E aí o pai fica tipo, contatos? Eu não tenho contatos, que contatos? Você não pode falar isso assim no sistema, a gente não tem contatos. Que ódio! Nossa, sério, que raiva que eu passei. Mas aí depois veio uma coisa meio engraçada até. Eu entendi o ponto da diretora e da cena, mas é meio engraçado. Porque o White vai, ele pega as chaves do carro, taca na mesa e vai embora. E provavelmente foi embora sem usar o carro, né? Porque ele largou a chave lá, do tipo, vou deixar seus privilégios aqui porque eu não concordo com eles. Então, o lance de largar a chave foi super simbólico. Mas se você parar pra pensar, ele ainda é um riquinho, safado, privilegiado. Como que esse moleque voltou pra casa? Ele foi de carro, ele não tinha a moto lá.
ele provavelmente pediu um táxi com o dinheiro do pai dele. Era só isso que eu queria dizer. Foi igualzinho aqueles BLs que o menino riquinho, a família não concorda com ele ser gay, então ele sai de casa pra morar no apartamento, que ele só tem o apartamento porque ele é riquinho e comprou com o dinheiro dos pais. Mais uma vez o menino sendo um riquinho privilegiado, mas enfim, o foco da cena nem é esse, mas eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Aí depois tivemos mais uma cena do menino apaixonado, Yoki, que foi lá atrás das artes do Nar, né, do Nan, conseguiu encontrar ele. E aí o menino é tão trouxa pelo outro que até com uma arma apontada pra cara dele, os olhinhos estavam brilhando, assim, de tipo, uau, você é incrível, estou apaixonado. Eu acho que o Percy atua muito bem, porque a carinha de apaixonado dele me compra muito, é muito fofinha. Mas focando no Nar, né, no nosso artista aí, o Nar, mano, tem coisa aí na história dele. Tem coisa, eu tô muito curiosa pra descobrir, porque primeiro que ele fugiu real, ele não queria que o Yoki conversasse com ele, fosse atrás dele nem nada. E ele tem uma arma. De verdade, esse menino tem alguma coisa. Ou ele é tipo policial, igual a gente tava falando no último episódio, na nossa teoria, ou ele é, tipo, muito pior, sei lá, um gangster, não sei. Porque eu não acho que esse menino tem uma arma à toa na série, sabe? Tudo bem, ele só podia ter uma arma e beleza. Mas eu acho que não, eu acho que tem coisa sim, porque senão ele não ficaria fugindo. Foi bem o que o Shan falou pro Yoki no começo do episódio. Se ele quisesse se expor, ele não teria fugido tanto e feito toda essa identidade aí de Yunar. Então ele não tá disposto a botar a cara dele pra combater, e eu acho que tem um motivo por trás disso. Bota aí nos comentários suas teorias. E aí terminamos o episódio com mais fanservices maravilhosos e a belíssima desculpa de fazer os dois meninos morarem juntos. Que inclusive eu realmente achei muito boa, eu adorei a cena, o Gunpá tipo, eu sou o dono da garagem, eu sou o chefe do Shan, então vocês ficam quietos aí e faz o que eu tô mandando. Eu adorei o Gunpá nessa cena. E eu não consegui, eu com certeza lembrei de todos os BLs coreanos que inventam desculpas bestas e ridículas pra fazer com que os personagens morem juntos logo no primeiro episódio, que eu sempre falo em toda resenha de BL coreana, porque eles não têm tempo suficiente, né? Eles têm que fazer esse tipo de coisa. E aí eu achei muito engraçado ver isso em Not Me. Not Me trouxe um bom motivo pra isso? Trouxe. Mas foi engraçado na minha cabeça, porque eu realmente comparei, assim, com os BLs coreanos, que não tem meio que outra opção, né? Eu achei engraçado, enfim. Mas o que é realmente importante nessa cena foi a fala do Shan pro Black, no caso, né, não pro White, evidenciando que não só o White tem todos esses privilégios, mas que o Black também tem. Então, apesar dele lutar contra o sistema e fazer tudo que ele faz, tudo que ele criou ali, ele não pode mudar as raízes dele, ele não consegue mudar quem ele é, quem ele foi na infância, a vida toda, né? Então, mesmo que ele nem tenha mais contato com a mãe, mesmo que ele lute e tudo mais, o que é importante, a luta dele, claro, mas mesmo assim ele ainda é um privilegiado. É exatamente o que o White falou, de que eles já começaram mais pra frente, né, mais perto da linha de chegada, desde a largada deles, né? Então, não tem o que fazer, o privilégio tá ali pros dois gêmeos. Mas fora isso, fora essa cena e algumas brigas aí no meio, foi lindo ver os meninos dividindo escova de dente, fazendo lutinha pela toalha ali com o Gun pelado. Depois o Shan segurando o braço dele pra dormir, eles dormindo juntinhos e tal. Foi ótimo, eu achei um ótimo jeito de terminar o episódio. E a prévia do episódio seguinte, socorro, gente, vai estar muito bom. Eu tô muito pistola, porque não vai ter episódio semana que vem. Pra quem não viu, já vou avisar, semana que vem não tem episódio, por conta da virada do ano e tudo mais. Então, Not Me só volta dia 9 de janeiro, e eu não sei se eu vou ser capaz de aguentar até lá. Ai, 2 semanas sem, gente, eu vou ficar com abstinência, juro. Mas o episódio de hoje foi muito bom, então a gente pode rever ele várias vezes até o próximo. Então, foi isso pro episódio 3, me contem nos comentários o que vocês acham, vamos aí ver as nossas teorias, se o Gunpá sabe, se o Shan não sabe, vamos conversar, vamos teorizar. E a gente vai ter que conversar mesmo até daqui 2 semanas, porque não tem o que fazer, eu vou ficar muito em abstinência mesmo. E eu acho que vocês também, do jeito que vocês estão gostando da série, tanto quanto eu. Mas é isso, não se esqueçam de deixar o like, que sempre me ajuda muito. Compartilha com as suas amizades que estão assistindo Not Me também, ou que deveriam assistir Not Me. Também não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para notificações, para daqui 2 semanas vocês não perderem a resenha do episódio 4. E eu vejo vocês lá. Tchau, tchau!